Quem criou o LaTeX? O que é software livre? Todo mundo gosta de um trabalho bem feito. Se você, no seu dia a dia, produz vários documentos de texto, você certamente prefere que eles sejam bonitos, que eles sejam bem feitos. Foi com isso em mente que o Knuth trouxe tipografia para a era digital. Ele não estava muito satisfeito com a beleza dos textos matemáticos que eram publicados por aí. Isso em 1978. Para resolver esse problema, ele criou o TeX. É um sistema que permite a formatação profissional de textos usando o computador. E mais ainda do que isso, ele libertou o programa. O TeX é software livre. Mas talvez a maior desvantagem do TeX tenha a ver com a dificuldade da tipografia em si. O TeX traz várias ferramentas da tipografia para o computador, mas não é tão fácil assim o fazer tipografia bem. Para simplificar o uso do TeX, o Leslie Lamport criou o LaTeX alguns anos depois, e ele é construído sobre o TeX, mas ele é mais fácil de usar e ele vem com estilos predefinidos, cobrindo vários tipos de documento que as pessoas geralmente querem fazer. Cartas, relatórios, artigos, coisas assim. O LaTeX também é software livre. Mas e aí? O que é software livre? A grosso modo, são programas que respeitam o usuário ou a usuária. Isso num sentido específico. A gente diz que o software é livre quando quem usa tem 4 liberdades. A liberdade de usar o programa como quiser, a liberdade de estudar como o programa é feito e aprender com isso, a liberdade de redistribuir cópias do programa para ajudar um vizinho, um amigo, e a liberdade de aprimorar o programa. Você pode ver como estudar e aprender como ele é, e você pode aprimorá-lo e redistribuir para o seu amigo, para o seu vizinho, uma versão melhorada do programa. Para entender um pouquinho por que essas liberdades são desejáveis, vamos fazer aqui 2 comparações. A primeira é com receitas de bolo. Imagina que você tem um livro com receitas de bolo, você espera poder fazer o bolo com qualquer finalidade que te interesse, seja para um aniversário, seja para fazer uma torta para jogar na cara de alguém, você que escolhe. Você tem a liberdade de estudar as receitas e ver como elas são feitas, para aprender alguma coisa, aprender culinária. Você tem a permissão de redistribuir cópias da receita para alguém que goste da receita que você fez e de alterar a receita, não só para você mesmo, mas também fazer uma variação, sei lá, de uma torta, e se alguém gostar, você repassa a receita alterada para essa pessoa. Uma segunda comparação interessante é o seguinte: imagina que você está comprando uma casa e que a pessoa que te vende a casa te deu as chaves da casa, exceto a chave do porão. Então você tem a liberdade de usar a casa como você quiser, exceto pelo porão, você não pode entrar lá. Você tem a liberdade de ver como os cômodos são feitos, ver por onde passam as tubulações e os fios da casa, exceto pelo porão, onde você não pode entrar. A liberdade de... Bom, e aí vamos ter que convencionar aí o que a gente quer dizer com redistribuir ou melhorar a casa, né? Vamos convém, se você concordar comigo que essas 2 últimas liberdades têm a ver com ajudar outras pessoas, então a liberdade 2 seria, por exemplo, você abrigar na sua casa ou hospedar por um tempo um amigo, um parente que está passando pela cidade onde você mora, e você pode fazer isso contanto que eles também não entrem no porão, não mexam no porão. E a liberdade 3, bom, se você quiser consertar, você acha que está tendo um vazamento de água em algum cano, você pode fazer isso, mas não pode fazer se os canos estiverem no porão. Você teria que pedir para essa pessoa ir no seu porão e consertar o cano para você, e você teria que confiar que essa pessoa consertou o cano, porque você não pode entrar lá para verificar você mesmo. Então esse seria um exemplo esse exemplo da casa é um exemplo em que não existe liberdade, né? Talvez um exemplo até um pouco absurdo. Ninguém aceitaria comprar uma casa nessas condições. E a ideia é para mostrar mesmo por que essas liberdades são desejáveis, por que essas liberdades são importantes. A gente falou aqui de comprar uma casa, e isso traz um outro assunto que às vezes é um pouco confuso. Software livre é diferente, é uma outra coisa de software gratuito. Existem softwares livres que são gratuitos, a maior parte deles é gratuita, mas existem softwares livres que não são gratuitos
e existem programas que não respeitam essas liberdades, ou seja, não são livres, mas eles são gratuitos. Só para levantar esse ponto aqui, é um assunto bastante discutido por aí. Software livre está por toda parte. Você talvez já tenha usado software livre sabendo que era livre, mas muito provavelmente sem saber você usou software que era livre. Existem vários sistemas operacionais livres, como por exemplo Ubuntu, Triskel, Arch Linux. Se você não sabe o que é um sistema operacional, ele é o software de base, vamos dizer assim, de um computador que permite que você interaja com o computador sem muita dificuldade. Ele controla, vamos dizer assim, o teclado, a tela, os discos que guardam as informações e coisas do tipo. Muitos computadores hoje em dia rodam sistemas operacionais livres, em particular muitos dos computadores que estão ali na infraestrutura, controlando a infraestrutura da internet. Então, se você acessou esse vídeo aqui, por exemplo, pela internet, é muito provável que o tráfego de informação esteja passando por um computador que roda software livre. Outro exemplo, você já talvez tenha ouvido falar do navegador Firefox, o browser, para você acessar páginas da internet. Ele também é software livre, respeita as 4 liberdades que nós comentamos. Existem softwares livres para os mais diversos propósitos. Existe o Blender, por exemplo, que permite fazer animações 3D. Muitos filmes aí que saíram no cinema usam o Blender para fazer algum efeito ou uma animação em 3D. E um outro software que você talvez deve ter ouvido falar é o MediaWiki. Ele é o software que controla, vamos dizer assim, as páginas do Wikipedia, que permite que você mexa nas páginas e mostre as páginas, formata o texto e coisas assim. Com tanto software livre por aí, é natural que existem pessoas que estão por trás disso, né? Então existem muitas organizações e pessoas que acreditam que o software livre é o caminho para um mundo melhor na era digital. Só para citar 3 exemplos, tem a Fundação do Software Livre, a Free Software Foundation, que é a grande representante internacional do movimento do software livre desde o começo, desde a sua incepção. E mais localmente aqui para a gente tem o Centro de Competência em Software Livre, que fica no Instituto de Matemática e Estatística da USP. E, bom, tem o PolyGNU, que está oferecendo esse curso para vocês, que é um grupo de estudos de software livre que nasceu na Escola Politécnica da USP. Essas 3 entidades, e muitas mais pelo mundo, estudam software livre, fomentam software livre e querem trazer para a política a discussão de o software livre como um caminho melhor para todos nós. Obrigado.